Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Vamos iniciar o estudo da matéria-prima da matemática, os números. Nós vamos estudar os conjuntos numéricos. Para começarmos, vamos estudar o primeiro conjunto numérico organizado pelo homem, o conjunto dos números naturais. Esse conjunto pode ser representado pela letra N. Percebam que é um N um pouco enfeitado. Os conjuntos numéricos são representados por letras. E essas letras recebem essa notação um pouco diferente para representar os conjuntos numéricos. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que nós podemos identificar um número como sendo natural? Muito simples, galera. São os números que nós utilizamos no dia a dia para fazer contagens. Quais são esses números? Bom, nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 20, o 1000, o milhão. Todos esses números que possuem essa característica são números naturais. Esse conjunto é muito simples, não há muito o que se falar sobre ele. É entendermos, memorizarmos a sua estrutura e a sua característica. Beleza? O próximo conjunto numérico é o conjunto dos números inteiros. Eu quero aqui não só jogar para vocês, apresentar para vocês os conjuntos numéricos. Eu quero que vocês entendam a construção desses conjuntos. Quando nós olhamos para o conjunto dos números inteiros, nós percebemos que ele é formado por todos os números naturais e por todos os números inteiros negativos. Quando nós juntamos esses números, nós construímos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Tranquilo, galera? Então, gravem a construção. Entendendo esse raciocínio, nunca mais vocês irão esquecer conjuntos numéricos. Olhando para esses dois conjuntos, nós temos a primeira consequência. Quando nós olhamos para a relação de continência, se todos os números naturais pertencem ao conjunto dos números inteiros, nós podemos concluir que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Simbolicamente, essa relação de continência pode ser representada através do seguinte diagrama. Percebam que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Beleza? Professor, tudo bem, mas isso é tão simples, mesmo com essa simplicidade. Os concursos públicos cobram esse assunto com certeza, pessoal. Vamos ver uma questão cobrada em um concurso público sobre esse assunto? Prefeitura de Montes Claros, no estado de Minas Gerais, para o cargo de assistente administrativo. Considere o conjunto N dos números naturais. As afirmações abaixo são verdadeiras, exceto. Ou seja, o exercício quer saber qual é das alternativas que está errada. Galera, vamos começar pela letra B, tudo bem?
Letra B diz o seguinte: todo número natural tem um sucessor que é natural. De fato, quando nós olhamos para o conjunto dos números naturais e nós pegamos o zero, por exemplo, que é o menor número natural, ele tem um sucessor, que é o número 1. Se nós pegarmos o 5, ele também tem um sucessor, o número 6. Essa situação ocorre para qualquer número natural que a gente pegue. Todo número natural tem um sucessor. Por isso, a letra B está correta. É uma afirmação verdadeira. Mas lembre-se, nós queremos uma afirmação que está errada. Olhando para a letra C, ela diz o seguinte: todo número natural representa a quantidade de elementos de algum conjunto finito. Quando eu mostrei para vocês a definição do conjunto dos números naturais, eu disse para vocês que esses números eram os números que nós utilizamos no dia a dia para fazer contagens. Se nós fazemos contagens, é porque nós temos uma quantidade finita de elementos. Então, a letra C também está correta. É uma informação verdadeira. A letra D. Não existe um número natural que seja maior do que todos os demais. Galera, percebam que a letra D e a letra B, elas trazem a mesma ideia. Apenas foram enunciadas de formas diferentes. De fato, não tem um número natural que seja maior do que todos. Por quê, professor? Porque qualquer número natural que eu pegue, eu sempre vou ter um sucessor. Eu sempre vou ter um maior do que ele. Por isso que a letra D também é verdadeira. Não existe um número natural que seja maior do que todos os demais. Professor, você deixou a letra A por último porque ela é a resposta deste exercício, não foi? Exatamente. Olhem para a letra A. Todo número natural tem antecessor que é natural. Essa informação ela está errada. Por quê? Se nós pegarmos o 4, por exemplo, ele tem um antecessor, o 3. Se nós pegarmos o número 1, ele tem um antecessor, o 0. Mas quando nós pegamos o 0, ele não possui um antecessor natural. O 0 é o menor número natural. Ele não possui antecessor. Por isso que a letra A está errada e é a resposta do nosso exercício. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Vamos seguir com a nossa matéria. Nós já sabemos o que é um número natural, o que é um número inteiro. E antes de passarmos para o próximo conjunto numérico, eu quero falar com vocês sobre os números decimais. Os números decimais não formam um conjunto numérico, mas o entendimento desses números é essencial para que a gente possa entender os conjuntos numéricos que estão por vir. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. O que são os números decimais? São números não inteiros. O que é que isso significa dizer? Significa que números decimais possuem vírgula em sua composição. Esses números podem possuir finitas ou
infinitas casas decimais. Como assim, professor? Quando nós olhamos para esses números, eles são números decimais e eles possuem finitas casas decimais. Esse número possui uma casa após a vírgula, esse duas casas, esse três casas. Então, nós temos exemplos de números decimais com finitas casas decimais. Porém, nós podemos ter números decimais com infinitas casas decimais. Vejam esses exemplos. Menos 2,66666 infinitamente. 4,52, 52, 52, 52 infinitamente. Menos 3,649, 15 e assim por diante. Todos esses números são números decimais. Percebo que cada um desses exemplos está com a cor diferente. Por quê? Porque dentro dos números decimais, nós conseguimos fazer algumas classificações. Olhando para esses números que estão na cor verde e olhando para os números que estão em amarelo, nós podemos observar que são números decimais com infinitas casas decimais. Porém, esses que estão em verde, eles possuem uma característica que esses que estão em amarelo não possuem. Qual é, professor? Percebam que esses números que estão em verde, esses números decimais, eles possuem um período, um número que se repete. No primeiro exemplo, percebam que o número que se repete é o número 6. No segundo exemplo, o número que se repete, o período, é formado pelo número 52. O terceiro exemplo, nós também temos um período, um número que se repete. 451, 451. Essa situação não acontece nesses números. Percebam que eles não possuem um período, não possuem um número que se repete. Diante dessas características, nós podemos classificar esses números decimais como sendo dízimas periódicas e dízimas não periódicas. Essas dízimas, esses números decimais, irão definir os próximos dois conjuntos numéricos. Como assim, professor? Quando nós pegamos o conjunto dos números inteiros e adicionamos a esse conjunto números decimais com finitas casas após a vírgula e também as dízimas periódicas, nós construímos um novo conjunto numérico, o conjunto dos números racionais, que nós representamos pela letra Q. Então, como é que nós podemos enunciar o conjunto dos números racionais? Esse conjunto, ele é formado por números inteiros e por números decimais, inclusive as dízimas periódicas. Então, esse é o importantíssimo conjunto dos números racionais. Professor, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais possui relação de continência? Claro, galera. Percebo que todo número inteiro
também é um número racional. Então, na relação de continência entre esses conjuntos, nós temos que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Essa relação de continência pode ser representada através desse diagrama. O conjunto dos números inteiros está contido, está totalmente dentro do conjunto dos números racionais. Tranquilo? Então, temos a construção de mais um conjunto numérico. Uma forma importantíssima de você entender o conjunto dos números racionais, quando é que um elemento é um número racional, é através do seguinte enunciado. Números racionais, conjunto formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, quando você pegar um número e esse número puder ser escrito na forma de fração, esse número é um número racional. Professor, aí até as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração? Claro, galera. Podem sim. Percebam que quando nós olhamos para essa definição de que todo número racional pode ser escrito na forma de fração, ou seja, da forma A dividido por B, em que o B obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, é fácil nós encontrarmos frações que resultam em números inteiros, que também são números racionais. O número 2, por exemplo, que é um número racional, pode ser obtido através da fração 6 dividido por 3. O número menos 5, basta dividirmos menos 20 por 4. O zero, professor, pode ser escrito na forma de fração sem problema algum. Perceba, o zero dividido por qualquer número, o resultado vai ser igual a zero. Então, ele pode ser escrito na forma de fração. A exigência da definição é de que o b, ou seja, o denominador, seja diferente de zero. Não há problema algum que o numerador seja zero. Beleza? A dificuldade maior é quando nós trabalhamos com as dízimas periódicas, mas elas também podem ser escritas na forma de fração. Quando nós olhamos para a dízima 4,52, 52, 52, 52, ela é uma dízima gerada pela fração 448 dividido por 99. Isso é o que chamamos de fração geratriz. Vamos estudar como encontrar essas frações. Professor, e os números decimais com finitas casas decimais também podem ser escritos na forma de fração sem problemas. Por exemplo, o número 1,4. Ele pode ser escrito como sendo 14 dividido por 10. Se fosse 2,5, basta dividirmos 25 por 10. Então, galera, aqui são apenas exemplos dessa definição, de que todo número racional pode ser escrito na forma de fração. E os concursos gostam dessa definição. Vejam o concurso da Prefeitura de Lençóis Paulista, no estado de São Paulo, para o cargo de agente comunitário de saúde. Os números racionais são números que podem ser escritos na forma de uma razão, ou seja, na forma de uma fração. Os números que não podem ser escritos na forma de fração
não são considerados racionais. Dessa forma, qual das opções abaixo é falsa em relação aos números racionais? Letra A. O número inteiro menos 5 é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Galera, nós acabamos de ver, o menos 5 ele é racional. Ele pode ser escrito na forma de fração, menos 20 sobre 4. Então, a letra A está correta. Menos 5 é um número racional. Vejamos a letra B. O número 1,25 é um número racional. De fato, nós temos um número decimal. Nós temos um número com finitas casas após a vírgula. Percebam que para a gente encontrar esse número, basta dividirmos 125 por 100. O resultado vai dar 1,25. Então, a letra B também está correta. Vamos para a letra C. A dividido por B é um número racional para quaisquer valores A e B inteiros. Galera, esta alternativa é falsa. Ela está incorreta e é a resposta do nosso exercício. Por quê? Porque nós acabamos de ver que os números racionais podem ser escritos da forma A dividido por B, mas obrigatoriamente o B tem que ser diferente de zero. Então, quando ele diz que é para quaisquer A e B, a alternativa fica errada. Não é para quaisquer A e B. O B não pode ser zero. Então, essa é a resposta do nosso exercício. A letra C de como eu adoro estudar matemática. Professor, e essa letra D? Veja, o número 3 dividido por zero não é um número racional. De fato, nem número isso é. Quanto mais um número racional. Lembrem-se, nós não podemos ter divisores por zero. Tranquilo, pessoal? Então, vamos guardando as informações sobre os conjuntos numéricos que as bancas examinadoras cobram cada detalhe da teoria. Vamos prosseguir. Galera, quando nós vimos a construção dos números racionais, nós vimos dois tipos de dízimas. As dízimas periódicas, que nós já vimos que são números racionais, e as dízimas não periódicas. Essas dízimas não periódicas, elas não podem ser escritas na forma de fração. Por isso que essas dízimas não são números racionais. E aí, professor? Galera, esses números, eles não poderiam ficar jogados sem uma representação. Então, para representar esses números que não podem ser escritos na forma de fração, foi criado o conjunto dos números irracionais. E dentro desse conjunto, nós temos elementos muito famosos. A raiz de 2, por exemplo, o número π, muito estudado dentro da geometria, e qualquer outro número decimal, galera, que não possua um período que se repete após a vírgula. Beleza? Então, essa é a característica do conjunto dos números irracionais. São dízimas não periódicas, números que não podem ser escritos na forma de fração. Professor, aí me diga uma coisa. Se esses
conjuntos racionais e irracionais não possuem elementos em comum. Como é a relação de continência entre eles? Vejam só. Quando nós olhamos para a relação de continência entre eles, nós percebemos que o conjunto dos números racionais não está contido no conjunto dos números irracionais, que o conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais, e que a intersecção entre eles é um conjunto vazio. Por que é que isso acontece, professor? Porque esses conjuntos são disjuntos. Eles não possuem elementos em comum. Essa situação fica fácil de nós percebermos quando nós olhamos para o diagrama. Percebam que o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números racionais não se tocam. Está cada um no seu quadrado. Por isso que eles são conjuntos disjuntos, não possuem elementos em comum. Professor, eu nunca vi falar nisso, conjuntos disjuntos. Nós estudamos detalhadamente a teoria dos conjuntos. Se você perdeu essas videoaulas, eu vou deixar um card aqui no canto superior para que você possa acompanhar o nosso curso desde o início, beleza? Galera, com isso, nós construímos mais um conjunto numérico, o conjunto dos números irracionais. Vamos praticar um pouco essa teoria? Vejam essa questão cobrada, curso da Prefeitura, Poço de José de Moura, do Estado da Paraíba, para o cargo de professor de matemática. Considere as assertivas abaixo. Então, vamos analisar cada uma dessas assertivas e descobrirmos quais estão corretas e quais estão erradas. A primeira diz o seguinte: todo inteiro é natural. Galera, quando nós olhamos para o nosso diagrama, percebam que nós podemos ter tranquilamente um número inteiro. E esse número inteiro não é um número natural. Então, esse exemplo deixa a assertiva número 1 errada. Nem todo número inteiro é um número natural. Tudo bem? Então, a primeira assertiva está errada. Vamos para a segunda. Todo natural é inteiro. De fato, nós já vimos a relação de continência entre eles. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Essa relação também pode ser facilmente vista nesse diagrama. Beleza? Então, a assertiva número 2 está correta. Assertiva número 3. Todo racional é inteiro. Vamos lá. Vejam esse número racional. Esse pontinho representa um número racional. E perceba que ele não pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, esse exemplo também deixa a assertiva número 3 errada. Nem todo número racional é número inteiro. Tudo bem? Quarta assertiva. Naturais e inteiros são racionais. Perfeito. Vejam que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais. Então, naturais e inteiros são também números racionais. Perfeito, Luiz. Está correto. Olhem essa quinta assertiva. As dízimas são irracionais. Opa! Nós vimos que dízimas periódicas são racionais. Dízimas não
periódicas são irracionais. Como o exercício não disse qual dízima ele estava falando, ele generalizou, então nós não podemos afirmar que as dízimas são irracionais. Depende de qual dízima o exercício está falando. Portanto, quinta assertiva está errada, galera. Tem que especificar. Ah, professor, como é que eu vou saber? Galera, as assertivas, elas devem ter uma informação clara. Se uma assertiva deixa dúvida, ela não pode ser resposta. Ela não pode estar correta. Beleza? Então, quinta assertiva está errada. Sexta assertiva. O número π é racional. Galera, nós vimos. O número π é um dos mais famosos números irracionais. Então, a sexta assertiva também está errada. E aí, professor, quer dizer que só a 2 e a 4 estão corretas? Exatamente. Qual é a alternativa que responde o nosso exercício? A letra E. A letra E de esperança. Beleza, pessoal? Essa foi só a primeira videoaula. Se você gostou desse conteúdo, muito mais vem por aí. Inscreva-se no nosso canal, deixe um like, escreva um comentário, compartilhe com seus grupos de amigos. Isso dá uma força imensa ao nosso projeto. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima videoaula.